Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagai e sou o vosso host. Este episódio vem a seguir ao episódio da computação quântica, mas voltamos ao formato normal, portanto, série de notícias ou acontecimentos que foram acontecendo. Desta vez acumulei um bocadinho mais de backlog porque, lá está, o episódio da computação quântica não me permitiu atualizar e aconteceram coisas bastante relevantes. E, portanto, o que é que vamos falar neste episódio? Basicamente, Meta, da sua política nova de Content Moderation, o que é que implica, porque é que eu acho que o Mark Zuckerberg seguiu esta rota, se vai ser eficaz ou eficiente ou não, e como é que, e pronto, e o que é que vai acontecer neste sentido. É um tema que vai demorar um bocadinho mais tempo, mas eu acho que vale a pena, portanto ouçam até ao final. Depois também vou falar sobre a Groenlândia, porque é que Trump quer a Groenlândia, quais é que são o que é relevante na Groenlândia. Aquilo não é só gelo nem neve, portanto há mais para além destas coisas. E por fim tenho 2 ou 3 notícias mais rápidas, também bastante interessantes, portanto ouçam até ao final. Não esquecer, tem aí o código de desconto nos programas do One Month PM, o código é Shutdown, tem o link na descrição, portanto malta que quer aprender mais sobre Product Management, aproveite este desconto. E os pedidos habituais, portanto não se esqueçam de subscrever, deixar rating, as estrelinhas, e partilhar com um amigo ou deixar um comentário sobre algum tema que achem interessante para eu trazer, ou sobre os temas que eu vou falar aqui, alguns deles bastante polémicos, digamos assim, portanto era fixe ver a vossa opinião e vamos para o episódio. Vamos então começar com o primeiro tema, que é a notícia de que a Meta, portanto a empresa-mãe do Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, vai mudar a sua política de Content Moderation de fact-checking para Community Notes, à semelhança do que acontece no X ou no antigo Twitter. Porquê é que isto tem imensas camadas? Porquê é que isto é relevante? Quais é que são as camadas que tem aqui dentro? Portanto, primeiro, o timing desta comunicação e segundo, a motivação que está por trás desta motivação. O timing encaixa bastante bem na tomada de posse do presidente eleito Donald Trump, portanto foi aqui uns dias antes, isto já foi da semana passada, mas só estou a falar disto por causa do episódio sobre a computação quântica, mas encaixa aqui num timing que vai dar exatamente à tomada de posse do presidente Donald Trump. E porquê é que eu estou a falar disto? Agora vem a parte da motivação. Mas se calhar, antes da motivação, o que é que acontece efetivamente? Portanto, o Facebook em 2016, a seguir àquele escândalo do Cambridge Analytica, de interferência nas eleições, etc, instaurou uma... não é bem uma plataforma, é uma organização, também não sei se é a melhor palavra, mas instaurou um mecanismo e uma série de processos ligados a fact-checking para diminuir ou minimizar o perigo e os malefícios da desinformação. Era um tema que estava muito em voga na altura, exatamente por causa do escândalo das eleições em 2016, portanto a interferência russa nas eleições americanas, que nesse caso foram ganhas por Donald Trump também. E portanto eles criaram esse programa era a melhor palavra, de fact-checking, que contratava, portanto eles tinham as próprias equipas de Content Moderation que depois lidavam com uma série de fact-checkers, portanto de outras entidades, e essas entidades tinham tanto afiliações ou biases tanto de esquerda como de direita, em termos políticos, ou seja, eles espalharam bem isso, e o programa era bastante rigoroso no que toca ao que os fact-checkers podiam fazer e, portanto, àquilo que eles podiam dizer e como é que faziam rate da informação. Os fact-checkers iam, então, controlar mais ou menos
se a informação que estava a ser partilhada nas suas plataformas era verdadeira ou falsa, e se fosse falsa, primeiro levavam com uma flag a dizer que a informação era falsa, e depois o reach desse post era diminuído face ao que é o standard de um post normal. Portanto, isto começou em 2016, depois daquele escândalo, ou seja, Mark Zuckerberg e Facebook começaram a ir por essa onda. Portanto, isto é uma das coisas que vai acabar. Eles vão acabar com os fact-checkers, ou seja, já fecharam os contratos com todas as entidades de fact-checking, e isto vai ser bastante mau exatamente para essas entidades. Muitas delas eram jornais ou redações, outras eram mesmo entidades só focadas em fazer fact-checking, e desde 2016 o Facebook ou a Meta neste caso, já deu 100 milhões de dólares para a estas organizações. Portanto, nestes últimos 8 anos houve 100 milhões de funding a estas organizações, muitas delas provavelmente o seu único cliente, ou certamente o seu maior cliente era o Facebook, e portanto agora deixando de ter esses contratos, há muitas organizações que de certeza que vão fechar, ou que vão passar bastantes dificuldades até encontrarem outro use case para os recursos que têm e para as pessoas que têm. Portanto, esse programa de fact-checking vai acabar, e o Mark Zuckerberg diz que isto tem a ver com o facto de os fact-checkers estarem muito enviesados e estarem a censurar demasiada informação. Portanto, estão a colocar demasiada informação como falsa, e há pessoas inocentes ou ditas inocentes que estão a ver a sua informação labeled como falsa e, portanto, removida da plataforma ou com reach menor. Isto é uma das coisas que ele anunciou. Outra coisa que ele anunciou foi que vai acabar com os seus programas de DEI, portanto, Diversity, Equity and Inclusion. Isto são uma série de programas que existem principalmente nos Estados Unidos que visam favorecer minorias étnicas ou raciais ou mulheres ou LGBT, etc, etc, etc. Portanto, no que toca, e principalmente o caso que dão mais, mas acho que não está restrito a isto, mas o caso que dão mais é em recrutamento, ou seja, estas minorias seriam favorecidas no recrutamento exatamente para combater alguma pressão social ou algum desfavorecimento pelo facto de serem minorias. Portanto, todos estes programas, todas estas políticas vão acabar, eles também anunciaram isto. E também disseram que as suas equipas de Content Moderation, ou seja, não vai acabar Content Moderation, portanto alguém que vai ter de gerir as Community Notes, vão passar da Califórnia para o Texas para estarem num estado mais neutro, digamos assim. Não sei bem o que é que isto significa, mas para não haver a desculpa ou a razão dele foi que assim não havia questões de bias ideológico e político. Não sei porque as pessoas mudando de um estado para o outro vão perder os seus bias ideológicos e políticos. Mas falando aqui de política, eu acho que há muito de político nesta decisão. Portanto, Donald Trump, Mark Zuckerberg em 2016 faz aquilo que era o correto na altura, que era: vamos colocar algumas barreiras ao que as pessoas estão a dizer aqui, porque existiu efetivamente uma manipulação das eleições com base na informação que era partilhada online e que nós não estávamos a controlar. Isto mantém-se até haver um novo presidente eleito, que na verdade era o mesmo de 2016, mas até haver um novo presidente eleito que não só fez algumas ameaças à Meta, como vai haver agora, nos próximos meses, um caso de antitrust também contra a Meta e as suas plataformas. E, portanto, Mark Zuckerberg quer cair nas boas graças de Donald Trump, de certeza, até porque Facebook e Instagram foram das plataformas que bloquearam Donald Trump durante o seu primeiro mandato, e, portanto, ele não deve estar muito satisfeito em relação a isso. E, portanto, de certeza que há aqui uma vontade, eu estou a dizer certeza, é a minha leitura da situação, que há aqui uma certa vontade de Mark Zuckerberg de cair nas boas graças de Donald Trump. Isto porque Donald Trump também é um free speech maximalist, ou pelo menos é isso que ele defende, e, portanto, vai muito à bola com o Elon Musk e com as suas políticas também de free speech, e acho que o Zuckerberg vai atrás desse jogo, porque já viu que it paid off para o Elon Musk, que vai estar ali muito próximo do governo e que já é muito amigo de Donald Trump, e certamente vai haver algum favorecimento, ou nem que seja indireto, nas suas plataformas.
Isto veio também a seguir a Mark Zuckerberg, ou a Meta neste caso, dar $1 milhão para o Trump Inaugural Fund, ou seja, o fundo que vai ajudar Trump a tomar posse e, portanto, a poder fazer uma série de coisas. Neste fundo também estão outros tech moguls, tipo Peter Thiel ou Jeff Bezos, portanto todos eles também doaram para o fundo inaugural. Acho que foi o maior fundo inaugural da história dos Estados Unidos, foram $170 milhões. Portanto, o Donald Trump tem muito dinheiro para fazer o que quiser depois em termos de campanhas, depois de tomar posse. Mas, agora sim, quais é que são as implicações reais de acabar com o fact-checking? Houve mais uma coisa que ele também vai fazer, que vai permitir, ou neste caso, não diminuir o reach e o alcance de posts mais políticos. Por exemplo, eu acho que já falei aqui até que o Threads tem reduz muito o reach de posts que têm a ver com política. O Instagram deve fazer a mesma coisa e, portanto, todos os posts que estão relacionados com isso, principalmente lá está nas redes sociais que são de texto e menos de vídeo ou de fotografia, como é o caso do Threads, levavam ali um shadow ban, entre aspas, de tudo que eram temas políticos. Ele disse que isso ia acabar e, portanto, que íamos começar a ver mais política nos nossos feeds. Pode ser uma coisa que vai ser gradual, certamente, os algoritmos vão começar a aprender, mas se calhar vai-se aproximar mais daquilo que é o Twitter. Portanto, o Threads vai se aproximar mais daquilo que é o Twitter agora, ou X, porque as plataformas eram bastante diferentes. Ou seja, o conteúdo que estava numa era bastante diferente do conteúdo que estava noutra, ou melhor, o conteúdo que era aumentado numa era bastante diferente do conteúdo que era aumentado na outra. Agora sim, consequências do que é que isto pode acontecer. Primeiro, Community Notes, o que é que são? Portanto, são tipo umas labelzinhas que aparecem debaixo dos posts a dizer este post é falacioso porque X e Y e aqui estão as minhas sources. São Community Notes porque são escritas por alguém da plataforma, ou seja, qualquer pessoa que tenha uma conta verificada, não verificada a ter o Blue Check ou o Blue Mark, mas sim verificada de ser um humano, portanto alguma verificação, um número de telefone ou qualquer coisa do género, pode escrever uma Community Note, depois aquilo é votado pela comunidade e só depois de ser votado e de passar um certo threshold, não sei qual é que aparece no post como este post é falso. Não existe, ou pelo menos não existe indicação de que estas Community Notes, chegando ao ponto em que se tornam visíveis e, portanto, chegando ao ponto em que o post passa a ser dito como falso ou com informação falsa, que vai ser shut down, passando aqui a pane, ou seja, que vai levar com menos reach, que é o que acontece agora. Portanto, quando um fact-checker diz este post é falso, o reach é diminuído. Agora aqui com as Community Notes não sei como é que isto vai funcionar. Eu fui procurar mais sobre a eficiência das Community Notes, porque acho que há aqui digamos, pode haver um caso em que as Community Notes até são melhores que os fact-checkers, não é? Portanto, as pessoas à partida são mais do que os fact-checkers, vão conseguir abranger mais informação. A questão é que nem toda a gente escreve Community Notes, então a gente está preocupada com isso, e o primeiro instinto de uma pessoa quando lê um tweet não é pensar, ok, isto deve ser falso, vou comprovar de onde é que eu vou ver, de onde é que eu vou ver esta informação para verificar o que é que está aqui a ser dito. As pessoas leem, veem, se for assim uma coisa muito escandalosa, se calhar ficam na dúvida. Se for uma coisa que até é plausível, ok, vou registar essa informação, posso até não fazer nada com ela, mas pronto, passou. Ou posso até fazer repost, pronto. Mas eu fui ler aqui um blog da London School of Economics, um post no site da London School of Economics, que fala sobre as Community Notes. E, portanto, as Community Notes, os fact-checks, podem ser de alta qualidade, normalmente são. Houve um estudo das Community Notes que aconteceram no Twitter. Portanto, o Twitter tinha uma coisa que era o Birds Watch, que foi lançado em 2021, e depois quando o Elon Musk entrou, em 2022, ele acabou com a equipa de Content Moderation e lançou em 2023 a Community Notes para toda a gente. Ou seja, toda a gente pode ser... pode escrever as notes e toda a gente vê as Community Notes. E, portanto, um estudo que estudou, passando aqui o pleonasmo, notes em tweets relativos ao Covid em 2022 e 2023,
descobriu, ou chegou à conclusão de que havia uma exatidão de 97%, de acordo com dados médicos e etc. Portanto, efetivamente, estas community notes podem ser boas em termos de qualidade. As community notes também se descobriram ou também se descobriu que fazem com que os retweets passem para metade, ou seja, a pessoa vê que isto é uma community note e portanto já não vai fazer repost, porque a partir daquela informação vai efetivamente ser falsa e eu vou estar só a espalhar informação que se sabe que é falsa e portanto estou a fazer um bocadinho de figura de estúpido nesse sentido, portanto passa os retweets para metade e aumenta em 80% a probabilidade do autor apagar o tweet que foi labeled como falso. Quais é que são aqui os lados? Portanto, isto são os lados bons, lados maus. São muito lentas, porque é preciso primeiro alguém tomar a iniciativa de escrever, portanto, ir pesquisar a informação que tem de estar noutro sítio qualquer que esteja público. Ou seja, não é uma redação, não tem fontes confidenciais, etc. Portanto, tem de estar numa notícia num jornal ou numa fonte que seja credível. E depois pegar nessa informação, escrever a nota e essa nota depois ser upvoted. E portanto pode demorar a média, acho que era à volta de 7 horas, aqui no estudo que eles fizeram. Ou seja, durante aquelas 7 horas, aquela informação que era falsa estava a propagar-se pelas redes todas. E, como nós sabemos, aquelas primeiras horas ou aqueles primeiros minutos até são o mais importante para parar a propagação da informação falsa. E pronto, neste caso elas são muito lentas e portanto podem não ser eficientes nesse sentido. Para além disso, a maior parte das community notes, pelo menos no Twitter, que é onde nós temos esta informação, e estou aqui à procura do número, mas a maior parte das community notes tinham uma inclinação à esquerda. O que é que isto significa? Eu acho que isto mostra duas coisas. Primeiro, que provavelmente as pessoas estavam no Twitter e quem quer mais fazer debunk desta informação são as pessoas que se alinham mais à esquerda a tentar combater o que é desinformação de pessoas mais à direita, exatamente pela natureza do Twitter e da plataforma. É uma plataforma claramente polarizada, em que existem os dois extremos, e portanto há o perigo de haver algum tipo de crowd control, não no sentido de controlar pessoas, mas no sentido de estas funcionalidades crowdsource serem enviesadas por certos grupos de pessoas que querem passar uma mensagem e, portanto, eu vou pôr uma community note num tweet que até pode não ser falso, mas que eu discordo e consigo arranjar uma fonte que, de certa forma, contradiz aquilo. E se eu tiver um X número de pessoas a trabalhar comigo, vão todas dar upvote naquilo e, portanto, este algoritmo só de máximo número de votos é fácil de jogar. Houve um algoritmo alternativo que o Vitalik Buterin, que é o fundador do Ethereum, sugeriu, que era de analisar quem é que eram as pessoas que estavam a fazer upvote e, portanto, olhando para o espectro político, eu sei que uma notícia mais à direita ou mais à esquerda vai ter provavelmente uma community note votada por pessoas mais à direita ou mais à esquerda e, portanto, tirar esse viés, ou seja, do espectro oposto, tirar esse viés do algoritmo de votação e, portanto, tentar jogar mais com esse lado. Eu vou deixar aqui o link para, se quiserem ler mais sobre isso e mais sobre esta questão das community notes. Portanto, Instagram, voltando aqui ao Instagram e ao Facebook e etc., eles agora vão ter estas community notes. Ainda não há uma data de quando é que isto vai ser rolled out, provavelmente será primeiro nos Estados Unidos e depois nos outros países, e isto segue muito a lógica de Elon Musk, que diz, nós deixamos tudo, respeitamos só a lei dos países. Portanto, sim e não é? Como nós já vimos, ele também gosta muito de ir à baila com os países e com as suas leis. O Mark Zuckerberg, no seu comunicado, disse que só iam, efetivamente, portanto, iam deixar as community notes e que a equipa deles de Content Moderation ia limitar, sim, coisas que fossem ilegais ou coisas que fossem extremamente más, portanto, violações, ameaças de morte, etc, etc. Portanto, esse tipo de coisas acho que eles vão continuar a trabalhar, mas abre aqui espaço para hate speech, por exemplo, para as tais minorias, principalmente agora
que Donald Trump está no comando e, portanto, estas minorias perdem ali algum tipo de proteção política que tinham, e, portanto, isso não foi muito bem recebido pela comunidade, e comunidade aqui inclui Prince Harry e Meghan Markle, que fizeram um comunicado público a pedir a Mark Zuckerberg para repensar a sua posição em relação aos fact-checkers e, portanto, para não deixar a informação à mercê das community notes. Voltando a porque é que eu acho que isto é um move político. Portanto, temos essa questão de, em 2016, eles fizeram aquilo que era mais bem visto, agora fazem aquilo que Donald Trump quer, e eles já viram que Donald Trump, neste caso, é um presidente muito diferente do Donald Trump de 2016, portanto, tem controle sobre as duas casas do House of Representatives e o Senado, portanto tem poder absoluto, entre aspas, só falta mesmo o Supremo, sendo que o Supremo tem maioria republicana também, portanto, na verdade, existe, ou seja, ele está numa posição muito interessante. Além disso, ganhou o voto popular, ou seja, teoricamente também é aquilo que a maior parte das pessoas quer, e isto não aconteceu em 2020. Em 2020 ele perdeu o voto popular, mas ganhou em número de votos do colégio eleitoral, ou seja, eu, como dono de uma plataforma que tem muitas pessoas, vou fazer aquilo que as pessoas querem mais, e o que as pessoas querem mais não era Donald Trump naquela questão. Politicamente, sim, ele ganhou, mas Vox Populi não foi o caso. E, portanto, neste caso, ele ganhou o voto popular até por uma diferença relevante, e, portanto, ele vai atrás também daquilo que lhe faz mais sentido. Tem atrás dele outros tech entrepreneurs também a fazerem a mesma coisa. Empresas como McDonald's, Walmart, Amazon também vão acabar com os seus programas de DEI, até porque espera-se que agora, com o governo de Donald Trump, esses programas, muitos deles passem a ser ilegais como forma de favorecimento ilícito de, lá está, por exemplo, contratações e etc. Então estas empresas querem se proteger um bocadinho e vão antecipar aquilo que já estão a prever. E pronto. O que é que eu acho aqui deste lado? Primeiro, eu acho que as community notes podem ser muito eficazes. No fundo acaba por ser, assim, caricaturalmente, como se as pessoas fossem à praça pública e lhes apontassem o dedo a dizer o que estás a dizer é mentira, e toda a gente pudesse ver isso. Toda a gente que vê o post pode ver isso, e isso, portanto, esse public shaming acaba por ser um bocadinho eficiente, ou eficaz neste caso, mais do que eficiente, e eu acho que isto podia ser uma ótima ajuda à capacidade limitada dos fact-checkers. Portanto, eu acho que a combinação dos dois métodos seria o melhor, e sim, acho que os fact-checkers não podem ter qualquer tipo de viés político. Acho que, de acordo com o lado dos fact-checkers, eles também se manifestaram, eles disseram que, tanto fact-checkers à esquerda como à direita vieram dizer não percebemos esta decisão, achámos que estavam a fazer um bom trabalho, mas pronto, o Mark Zuckerberg diz que não, que houve muita gente com as suas opiniões caladas e opiniões inofensivas. Há também, certamente, uma vantagem financeira aqui, não é? Porque ele de repente deixa de pagar a estes serviços, provavelmente pode cortar bastante gente na sua equipa de Content Moderation, e portanto é menos custo que tem, é mais lucro que tem, isto tudo com uma premissa de que é isto que as pessoas querem e é isto que a nova governação quer, e portanto estou com as costas quentes face a esta decisão. Se calhar daqui a 4 anos volta a pôr os fact-checkers, porque a partir de Donald Trump não se vai poder candidatar, e portanto pode vir outro presidente que se calhar tem umas ideias diferentes, vamos ver. Não se sabe como é que isto vai andar daqui a 4 anos. E depois eu acho que há aqui uma oportunidade, e não sei também qual é que é a extensão da tecnologia que eles usam nisto, de implementar algumas tecnologias de AI, tanto de, portanto, ler o texto dos posts, como de visualizar os vídeos ou as imagens, porque nós sabemos que essa tecnologia já existe, e utilizar essa tecnologia para perceber se um post é efetivamente mau ou bom, ou pelo menos se pode estar flagado para depois alguém ver com mais afinco. Não é difícil fazer cruzamento de informação, ou seja, se houver uma coisa que é facilmente e factualmente debunked por uma notícia que sai num meio convencional, ou por um comunicado numa página de um governo ou qualquer coisa do género, a inteligência artificial e os modelos LLMs deviam ser capazes de fazer isso de uma maneira super fácil, e eles, mais que ninguém, têm essa tecnologia disponível.
Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade tanto para eles aplicarem a sua própria tecnologia, como para se alguém quiser desenvolver algum tipo de tecnologia neste sentido, se calhar pode ser uma oportunidade, uma oportunidade interessante. Um fun fact nisto tudo dos fact-checkers é que no vídeo que Mark Zuckerberg faz a comunicar estas notícias todas, ele tem um relógio de uma marca que se chama Grubel Forsey. Eu não sei se disse bem, mas acho que é mais ou menos isto. É uma marca suíça, obviamente. O relógio, o modelo chama-se Handmade One, e é um relógio que é feito à mão. 90 e tal % das suas peças são feitas à mão, e é um relógio que só, ou seja, por ano só se conseguem fazer 2 ou 3 ou 4 exemplares. E o único listing que eu vi do relógio online estava nos $900.000, portanto ele tinha ali quase $1 milhão no pulso, e vi um post LinkedIn de uma pessoa a falar sobre isto, achei piada e anotei aqui. Houve uma coisa que eu me esqueci de dizer também, que foi Mark Zuckerberg, entretanto, adicionou ao seu board uma pessoa que se chama Dana White, que é amigo de Joe Rogan e de Donald Trump, e é o atual CEO da UFC, portanto da organização que organiza lutas de Mixed Martial Arts. A UFC, pronto, é assim a mais conhecida, e portanto isto também indica aqui alguma coisa. Do lado dos clientes da Meta, que é aqui outro lado que se calhar é menos polémico, mas que também é necessário falar e que se calhar vai dar aqui também algumas headlines. Portanto, quando o Twitter acabou com a sua política de Content Moderation, muitas das empresas que faziam publicidade no Twitter de Elon Musk deixaram de fazer porque disseram: eu não quero os meus posts a aparecer ao lado ou no feed seguido de posts com discurso de ódio ou com discriminação racial ou etc, etc, etc. Portanto, efetivamente pararam de publicitar, o Twitter perdeu imenso dinheiro, entretanto acho que já deve ter recuperado algum, mas houve marcas que cortaram mesmo relações com o Twitter. E as marcas também já vieram expressar a sua preocupação agora neste caso, porque basicamente é a mesma lógica, se esta plataforma ficar igual ao Twitter, eu também não quero que apareça a minha marca ao lado de um post claramente racista ou claramente xenófobo ou com um take que a minha marca não se identifica. Qual é que é aqui a posição da Meta? A Meta diz: nós temos das melhores, provavelmente a segunda melhor tecnologia de ads do mundo, a primeira certamente é a Google. Nós vamos conseguir manter a vossa marca nos locais certos, portanto, endereçar as pessoas certas. Efetivamente, as pessoas que fazem marketing digital nas plataformas da Meta gostam muito, porque a capacidade de customização e de targetização é tão alta que eles veem resultados ótimos face ao dinheiro que investem, quando as campanhas são bem feitas, obviamente. Portanto, na verdade, se eles continuarem a ser os melhores e se as campanhas continuarem a trazer dinheiro e a ser rentáveis, acho que as marcas vão esquecer um bocadinho este problema, porque têm de operar e têm de ter lucro e, portanto, acho que vão ignorar um bocadinho este problema e vão continuar a fazer as suas campanhas nas plataformas da Meta. Mas certamente que a Meta vai ter um olho nisto, porque 95% do seu revenue ou mais, acho que é mesmo 99% do seu revenue, vem de contratos de publicidade. Depois lá tem os seus MetaQuests e não sei o quê, mas é no fundo a publicidade que primeiro mantém as luzes ligadas lá no office da Meta e segundo que permite que Mark Zuckerberg gaste bilhões de dólares a fazer óculos de realidade aumentada e metaverso e LLMs e AI, etc, porque nada disso dá dinheiro. E, portanto, ele canaliza o dinheiro da publicidade para isso e, para todos os efeitos, a Meta é uma empresa de publicidade, porque é daí que vem a sua revenue. Portanto, eu acho que vão estar atentos a isso. Se virem algum backlash, provavelmente anunciam um híbrido em que vão trabalhar, se calhar, com 50% dos fact-checkers, os que tinham mais accuracy e as community notes. Eu acho que, lá está, eu acho que isto é o ideal, é community notes mais fact-checkers. E acho que ele podia ter sido um bocadinho mais dissimulado na sua postura face a, portanto, esta governação nova quer isto, portanto eu vou fazer isto. Vamos ver como é que aqui na Europa isto é recebido, porque se ele for coerente, ele diz que respeita as leis dos países, discurso de ódio, acho eu, pelo menos em Portugal, acho que é crime,
ou pode ser punido criminalmente e, portanto, teria, logicamente, pela lógica, não é, de ser censurado. Não sei, vamos ver como é que isto corre. Deixem também aí qual é que é a vossa opinião, ou seja, de que lado é que acham que faz sentido ou não, faz sentido abrir free speech para toda a gente, faz sentido ter algum tipo de moderação. A moderação era em demasia e, portanto, havia efetivamente censura, e censura é sempre má, as pessoas já são crescidas, não precisam de que lhes digam, olha, esta informação é má, não podes ouvir. Porque é um bocadinho isto, é um bocadinho jogar entre eu quero apanhar mais falsos positivos ou mais falsos negativos, portanto quero permitir que pessoas más digam algumas coisas más, mas as pessoas boas podem dizer tudo o que quiserem, ou todas as pessoas más não podem falar, mas algumas pessoas boas também não vão poder falar porque é o custo que eu tenho. Ou seja, é afinar ali a agulha de um lado para o outro. Eu acho é que a maneira de afinar a agulha não é remover todo o Content Moderation Fact-Checking e pôr só Community Notes, porque pronto, já se viu que efetivamente, elas podem ser eficazes, não são muito eficientes. Mas pronto, vamos ver como é que isto evolui. Entretanto, se houver mais notícias neste tema, eu também as trago. Ainda sobre a Meta, e esta notícia ainda é um bocadinho mais antiga, mas eu não tive a oportunidade de falar, e é um bocadinho mais curta, tem menos sumo. Um dos porta-vozes da Meta há umas semanas disse que se esperava que a plataforma fosse ter muito mais conteúdo gerado por AI ao nível do perfil, ou seja, haver um perfil que é totalmente gerado e gerido por uma inteligência artificial. Quais é que são aqui as... Pronto, isto depois deu muita controvérsia, entretanto eles já voltaram atrás, disseram que começaram a apagar os perfis e tudo. Havia já perfis efetivamente completamente gerados e geridos por AI, e eles voltaram atrás e disseram não era bem isso, nós queremos é dar ferramentas às pessoas para elas criarem mais com as coisas e tal, pronto. Mas a lógica era, nós vamos ter pessoas ou contas, perfis que são totalmente geradas por AI para aumentar o engagement, para nós sermos a rede que tem mais engagement, principalmente com a malta mais nova, e portanto é muito mais barato, ou seja, custo é praticamente nulo, ou seja, eu não tenho de ter um creator program em que distribuo lucros com os criadores, como por exemplo o YouTube tem, ou mesmo o X do Twitter tem, e acho que o Instagram também tem, mas só para alguns criadores. AI é de borla, entre aspas, não é? É custo de computação. Se for efetivamente engaging, as pessoas vão vão criar muito mais engagement com as nossas plataformas. Portanto, nós próprios podemos fechar acordos de publicidade com os nossos AIs. Ou seja, era win-win-win, exceto para nós, Luso, porque íamos só estar a ver conteúdo gerado por AI que pode ou não ser de pior qualidade. Mas certamente é diferente de conteúdo gerado por humanos. Porque é que eu acho que é interessante esta notícia? Primeiro este conteúdo vai ser conteúdo de todo tipo, ou seja, vídeos, vai ser vídeos, reels, de contas falsas, portanto, de pessoas que não existem. Isto no fundo é o quê? É deixarmos os AIs imaginarem, não é? Estou a imaginar dois casos, portanto, um caso em que existe um perfil que faz, por exemplo, um perfil sobre moda e que mostra roupas que comprou, ou um perfil que faz receitas, portanto, culinária. Estes perfis, se eu vou... Há uma certa parte do conteúdo que, no fundo, é AI a imaginar como é que aquilo é feito. Ou seja, eu posso dizer, olha, faz um vídeo de uma pessoa a fazer uma receita de um bolo de brownie. Mas existe ali uma parte da receita em si, portanto ele pode seguir a receita, mas há ali algum espaço para imaginação. Claro que é entre muitas aspas, não é? Mas é interessante de perceber como é que estes modelos vão lidar com estes prompts. No caso, por exemplo, da roupa olha, mostra umas joias que eu comprei, etc, etc. Assim, a joia em si, o desenho da joia vai ser completamente arbitrário face à prompt, ou seja, a menos que a prompt seja ultra detalhada, e mesmo assim, mesmo sendo ultra detalhada, no processo de texto para vídeo vai haver certamente algum tipo de imaginação por cima, e portanto acho que era interessante. O objetivo deles era engagement. O algoritmo depois pode ficar altamente greedy, normalmente esses algoritmos são muito greedy, e portanto vão
vão fazer mais daquilo que lhes dá mais engagement, ou seja, se eles tiverem um feedback positivo de tempo de visualização, ou de likes, ou comentários, ou outras métricas quaisquer de engagement, podem começar a ser greedy e, portanto, podem descobrir novas maneiras de manter as pessoas ainda mais agarradas às redes sociais, e acho que isto não foi muito bem visto pela comunidade. E depois tem outra questão, que é em que dados é que estes algoritmos foram treinados, ou seja, como é que eu faço com que o conteúdo, ou seja, como é que eu sei que este conteúdo vai ser engaging. Eu faço um Reels, este Reels tem X likes, ou seja, eles pegaram no top 100 Reels com mais engagement do Instagram daquele mês, treinaram e tentaram tirar algum tipo de padrão, ou fazem trends, ou seja, também é interessante, e lá está, foi uma coisa que eles não revelaram, portanto eles não disseram, e perguntou-se sobre isso, em que dados é que estes modelos foram treinados, ou neste caso não é estes modelos, é estes AIs que gerem os perfis, em que dados é que eles foram treinados, e o que é que isso depois vai implicar para nós humanos, porque de repente podemos estar a treinar AI com AI e pronto, e desbloqueamos só ali uma source de dopamina, que é conteúdo gerado por AI que nós vamos gostar, e pode ser aqui o início de uma teoria que existe, que se chama Dead Internet, que é que a maior parte do conteúdo que existe na internet é gerada por AI. Certamente uma grande parte do conteúdo que existe na internet é gerado por AI, e provavelmente cada vez mais em termos de percentagem, mas acho que para já ainda não, espero eu, pelo menos a internet que eu navego. Mas sim, acho que é um tema interessante. Eles voltaram atrás nisto, apagaram as contas todas, até porque as contas não eram possíveis, nós não conseguimos bloquear, ou seja, as pessoas tentavam bloquear aquelas contas e não era possível. Eles disseram que era um bug, e para resolver isso apagaram as contas. Mas pronto, assim estamos a chegar aqui a um mundo um bocado distópico. Agora, mais relacionado com Donald Trump, mas não estando relacionado com a Meta, provavelmente também já viram, já passou aí em todo lado, a ideia de Donald Trump de comprar a Groenlândia. E isto também tem aqui uns factos engraçados para serem ditos. Portanto, não é a primeira vez que Donald Trump quer comprar a Groenlândia, ou quer obter a Groenlândia, até porque ele disse que não excluía a utilização de military force para esse objetivo. Mas não é a primeira vez. Ele em 2019 também já tinha falado sobre isso. Em 2019 a Dinamarca disse logo que não estava para venda, e desta vez também disse que não estava para venda. O filho dele foi lá, fez uma visita no Trump Force One, ou no avião do Donald Trump, também se calhar para testar as águas, tentar perceber o que é que estava a passar. Portanto, a Groenlândia é uma região semi-autónoma que pertence à Dinamarca. A Groenlândia é o Polo Norte, no fundo. Portanto, é ali uma ilha gigante do Ártico. Aquilo é praticamente todo neve e gelo. Tem 55 mil pessoas a habitar a Groenlândia. Já tem uma base militar espacial americana. E a maior parte das pessoas são de um povo que se chama Inuit, que no fundo, para nós comuns mortais, são os esquimós. Portanto, malta que vive no gelo, ou que está habituada a viver no gelo, e portanto tem algumas feições do que nós conhecemos como sendo esquimós. Porquê que Donald Trump quer a Groenlândia? E porquê que os Estados Unidos querem a Groenlândia há muito tempo? A última vez que fizeram uma oferta pela Groenlândia foi em 1946, a seguir ao final da Segunda Guerra. Ofereceram 100 milhões de dólares pela Groenlândia, a Dinamarca rejeitou. Entretanto, o Washington Post agora fez uma avaliação mais ou menos de quanto é que podia valer, deu um intervalo gigantesco, mas a avaliação que o Washington Post deu foi de 200 mil milhões de dólares até 1,7 bilhões de dólares, que me parece até um número bastante baixo para uma terra daquele tamanho, mas efetivamente aquilo também é muito gelo. Não sei qual é que é aqui o ângulo deles. Mas, voltando aqui a porque é que Donald Trump quer a Groenlândia. O Donald Trump diz que é uma causa de national security, e muitas das coisas que são feitas nos Estados Unidos, a razão é sempre national security, quer seja invasões, quer seja banir o TikTok, quer seja comprar a Groenlândia.
Mas faz algum sentido, ou seja, não que justifique este feitiço expansionista, mas faz algum sentido na perspectiva de que a Groenlândia é efetivamente um território com bastante importância geoestratégica, porque é se pensarmos no mapa, não é? Uma maneira de Estados Unidos estarem mais próximos da Rússia, sem ser pelo Alasca, que está mesmo muito próximo, será pelo Ártico. E, portanto, existem rotas comerciais e militares que passam no Ártico e que, infelizmente, cada vez estão mais fáceis de aceder por causa de gelo, ou seja, essas rotas de ano para ano vão ficando mais abertas e, portanto, mais fáceis de navegar. E é uma maneira muito rápida, porque subimos até ao Polo Norte e, portanto, conseguimos dar a volta ao mundo, no fundo, entre aspas, não é? Correr ali à volta muito mais rapidamente. Mesmo em termos de aviação, muitos dos voos que partem da Europa para os Estados Unidos passam por cima da Groenlândia. Por exemplo, eu fui a Nova Iorque há 2 anos e tem lá o mapazinho no avião e nós fomos até à Groenlândia e depois começamos a descer para Nova Iorque, portanto aqui do Porto. Ou seja, é uma zona que efetivamente tem um interesse geoestratégico por si, por estar num sítio que permite esta navegação entre os Estados Unidos e a Rússia ali pelo norte e, portanto, quem quiser controlar... Eles estão... No mapa não parece, mas aquela zona eles estão efetivamente muito perto ali um do outro e, portanto, quem controlar mais a área ali estará numa posição mais interessante. E depois também a China, que, pronto, também seria uma maneira de ter algum tipo de posicionamento ali, porque a China não está tão próxima do Ártico como a Rússia, mas pronto, seria uma maneira de também se posicionar ali. Mas não é só isso. A Groenlândia tem 60% dos minerais mais críticos para o funcionamento da Terra. Ou seja, ouro, prata, urânio, sílica, etc. 60% desses minerais existem na Groenlândia, com maior ou menor quantidade, mas existem algumas empresas de mineração lá na Groenlândia. Uma delas até tem participação, por exemplo, de Jeff Bezos, ou seja, existe relação entre os Estados Unidos e a Groenlândia e, portanto, também existe interesse económico, certamente, em explorar os recursos que a Groenlândia tem e que, lá está, estão cada vez mais acessíveis por causa do degelo das calotes polares. O que é que eu acho que faz sentido aqui? É assim, existe uma dimensão, ou seja, se fosse só comprar um terreno, pronto, era só chegar a termos. Os Estados Unidos comprou 40% do seu território atual. Portanto, 40% do território atual americano foi comprado, mas existem pessoas a viver, portanto existem 55 mil pessoas que são locais lá e que têm de ter uma opinião, para além do governo dinamarquês, que apesar daquilo ser um Estado semi-autónomo, eles ainda têm alguma legislação lá e alguma regulamentação. Eles oferecem segurança e alguns benefícios, acho que são 550 mil milhões de dólares anuais, em termos de subsídios para as pessoas viverem lá, e em troca podem explorar aquela região, mas pronto, é aqui um bocadinho uma troca que estes países fazem. Estas 55 mil pessoas têm de aceitar mudar de serem uma região semi-autónoma que estará ou não mais próxima ou mais distante de se sentirem dinamarqueses, para estarem sob a alçada de Donald Trump e do povo americano, à semelhança, por exemplo, de regiões como Porto Rico ou como Havaí, que entretanto foi anexado como um Estado. Porto Rico ainda tem a sua autonomia, mas para todos os efeitos os cidadãos são cidadãos americanos, sem poder de voto, mas são cidadãos, têm US citizenship, e portanto eu acho que a melhor abordagem seria primeiro fortalecer os laços, ou seja, investir na Groenlândia. Eles já têm uma base militar e espacial, portanto seria investir economicamente, criar postos de trabalho, criar interesse, criar condições, e depois reavaliar. Portanto, continua a fazer sentido adquirir esta terra, por quanto as pessoas querem ou não. Ok, boa, então avançamos ou não é? Naquele momento pode já não fazer sentido, porque a parceria já é tanta e a dependência já é tanta que se calhar, ok, vocês mantêm a vossa autonomia, mas nós, como temos aqui as nossas empresas e as nossas bases militares e etc, que já existem até, portanto, manter boas relações, até porque se ganha um aliado, não é?
de repente a Dinamarca está de pé atrás com os Estados Unidos porque podem a qualquer momento invadir a Groenlândia. É assim, eu acho pessoalmente que não vai acontecer, espero que não aconteça, mas nada impede, não é? E o exército militar ocupava aquilo em 3 dias, desafiava um bocadinho os tratados da NATO, portanto, se algum país da NATO atacar, ou melhor, se algum país da NATO for atacado, os Estados Unidos têm de atacar esse país. Neste caso, é os Estados Unidos a atacar a Dinamarca, portanto, os Estados Unidos têm de atacar os Estados Unidos. Claro que não é assim, depois, entretanto, alguém rasga esse tratado, mas pronto, é isto. Ou seja, existe, para além de um interesse geoestratégico, existe também um interesse comercial e um interesse em controlar aqueles mares ali, por causa tanto de rotas comerciais como de rotas militares. Ok, agora assim umas notícias mais rápidas. Portanto, nasceu a primeira vaca geneticamente modificada. Não é bem modificada, mas eu já vou explicar. Chama-se Hilda e faz parte de um rebanho que se chama Langhill, na Escócia. Isto é um rebanho que foi criado nos anos 70 exatamente para estudar o impacto ambiental de alterações tanto genéticas como de dieta, etc, nas vacas, sendo que a criação de animais para pecuária e, portanto, para laticínios e etc. é um dos maiores poluidores, um dos maiores causas de emissão de gases com efeito de estufa, principalmente o metano. E é nisso que esta vaca, Hilda, vem melhorar, aqui também, entre aspas, o seu output. Ou seja, ela produz menos metano do que o resto das vacas. Ela foi escolhida a dedo, ou seja, não houve alteração genética, portanto, houve sim extração de óvulos e de espermatozoides, etc. E, portanto, eles olharam para esses gametas e viram qual é que era o que, de acordo com as suas características genéticas, seria a vaca com a menor produção de metano, e foram essa que escolheram, portanto, fizeram a fertilização in vitro, e, entretanto, ela nasceu, e agora, se ela se replicar, vai haver ali um processo de seleção artificial, portanto, fomos nós humanos que selecionamos que fosse aquela vaca a reproduzir-se, e, portanto, todas as filhas daquela vaca vão ter menor capacidade de produzir metano e, portanto, vão poluir menos, e isto pode ser importante para a indústria agropecuária no Reino Unido e depois no resto do mundo. Isto porque outras empresas que também façam produção de animais podem pedir, ou seja, esta vaca pode servir como dadora de óvulos para depois eles criarem as suas próprias linhas, os seus próprios rebanhos. Portanto, temos carne feita em laboratório, agora também já temos vacas GMOs. Pronto, é isso. O mundo tem de usar a tecnologia para, de certa forma, resolver os problemas que também criou, não é? Por fim, o consumo de vinho tinto em França está a cair bastante, principalmente entre a malta da Generation Z. Houve uma queda de 90% desde 1970, ou seja, uma queda bastante relevante no consumo de vinho tinto, e se olharmos para o total de vinhos, houve uma descida de 80% desde 1945, isto também em França, portanto, no consumo. Isto tem a ver não só com o facto de a Generation Z consumir menos álcool do que as outras gerações, também tem a ver com com outros dois factos, que é de ter menos disposable income, portanto, para gastar neste tipo de atividades ou produtos, e depois também tem a ver com o facto de o tipo de vinhos que está a ser vendido está também a variar. Portanto, os vinhos tintos mais fortes estão a perder cada vez mais interesse face a spirits, portanto, bebidas brancas e vinhos brancos e rosés. Ou seja, há aqui uma crise no mercado do vinho. Vamos ver como é que as caves e assim se reinventam para tentar vender mais produtos. E é isto por hoje. Foi assim um bocadinho mais comprido, mas acho que teve aquele primeiro tema que foi um bocado mais longo, mas acho que tinha muito sumo e tinha muito que se lhe diga. Já sabem, se têm gostado destes episódios, partilhem com alguém. Também, se ainda não ouviram um episódio sobre computação quântica em que tentamos explicar o que é o episódio anterior a este, ou seja, vão aí e ouçam, porque acho que ficou muito bem.
E mais nada, e tem o código de desconto do OneMonthPM, não se esqueçam, e vemo-nos no próximo episódio.